Ok, então estamos aqui em mais uma aula de arquitetura de software e padrões. Hoje o convidado aqui para a aula é o professor Daniel Gustavo San Martín Santibanez, Universidade de Los Lagos, né, Daniel? Isso, Lá Dos no Lagos. Chile, tá? O Daniel ele fez doutorado no departamento e hoje ele é professor lá no Chile, então. Então é isso, queria agradecer também a Gisela, minha aluna do doutorado que está aqui assistindo, né? E os alunos presentes aqui da graduação são o Caio, Alisson e a Vitória, tá? Então, beleza, então só avisando aqui, Caio, Alisson e Vitória, tá? Depois tem que fazer o upload de um resuminho, tá? De até 2 páginas, tá? Entre uma e duas, lá no ambiente, tá bom? Beleza, Daniel, pode começar então aí. Vamos falar um pouco da métrica de manutenção. Tá bom. Bom, essa é uma métrica de manutenção que foi implementada no SonarGraph, que é um sistema bem grande, né, para fazer checagem arquitetural. Acho que o Sanan, ele falou a semana passada desse tópico. Então, vocês mais ou menos têm a ideia do conceito. Bom, vamos começar então. Um bom projeto de arquitetura deve ter mais ou menos Daniel, esse. Sim? deixa eu só dar uma recadinha aqui. Pessoal, Alisson, Caio e Vitória, o Daniel, ele é chileno, tá? Então, assim, se vocês não entenderem alguma coisa, porque quando ele fica muito tempo lá no Chile, o português dele começa a piorar, tá? Então, se vocês não entenderem alguma coisa, levanta a mão e pede para repetir, tá? Que a gente esclarece. Tá bom. Sim, eu vou tentar falar devagar também, porque eu não lembro de muitas palavras, então tenho que traduzir e depois falar, né? Então, bom, vou começar agora. Um bom projeto de arquitetura de software tem que ter essa figura que está aqui, essa imagem, né? É uma, por um lado, tem que ter uma divisão em camadas, tá? Que é a forma horizontal. Por exemplo, aqui temos um componente que tem o nome de ordem, uma ordem de alguma coisa, e dentro deles tem subcomponentes onde eles estão arrumados em forma de camadas, tá? Então, tenho horizontal, serviços, controlador, acesso a dados e o modelo, tá? E tem que ter uma separação vertical dos interesses, tá? Então aqui, por exemplo, temos a ordem, o cliente, produto e alguns componentes que são comuns para os outros componentes, tá? Mas muitas vezes isso não acontece porque o desenvolvedor não está obrigado a seguir esse padrão, tá? E aí acontece esse problema de cross-cutting concerns. Eu não sei se vocês já falaram desse termo, ou eh, interesses espalhados, emaranhados entre eles. E além disso, também ocorre as dependências cíclicas. Quando, por exemplo, o cliente, a gente pode supor que o cliente, esse componente está chamando o produto está chamando a order e a order está chamando o cliente, por exemplo. Então, essa seria uma dependência cíclica. Obviamente, por enquanto os componentes maiormente acoplados foram, mais problemas vamos ter com relação à manutenção desses componentes, dos componentes envolvidos na arquitetura. Então, a ideia é criar uma métrica para identificar qual é o nível de manutabilidade ou manutenção da arquitetura, tá? Então, eh, como primeiro passo, os caras do SonarGraph, eles acharam que os acoplamentos têm muito a ver com relação à criação de uma métrica. Então, aí cabe lembrar qual é o conceito de, por exemplo, acoplamento eferente e acoplamento aferente, tá? Bom, acoplamento aferente são todos
as dependências que vêm de outras classes ou componentes. E acoplamento eferente são todas as dependências que saem de uma determinada classe ou componente. Isso como primeiro assunto. Então, aqui a primeira coisa que temos que fazer é criar um grafo com as dependências de uma arquitetura, tá? Então, aqui temos cada uma dessas caixinhas representa um componente dentro da arquitetura. Quando a gente fala de componente, esse componente pode ser um pacote, pode ser uma classe, por exemplo, se a gente está falando de Java, esse seria aqui um ponto class. Se for, por exemplo, C++, seria uma relação entre o ponto H mais o ponto C++, por exemplo. Tá? Então, aqui temos um componente. Tá? A gente pode pensar que é um projeto em Java, tá? Então, para simplificar as coisas. Então, aqui temos 3 níveis, tá? E em cada nível temos um conjunto de componentes. Então, por exemplo, qual seria o acoplamento aferente do componente E? Seguindo essas definições, se alguém pode me responder. Temos que contar. Seria quanto? Ninguém consegue responder? Seria 2, tá? Porque de quem está dependendo E? I e J, tá? Então, esse seria o acoplamento aferente. E o acoplamento eferente de E seria 1, porque ele está tendo uma dependência com A, apenas uma, tá? Então, aqui acontece outro conceito, aparece outro conceito, que é o conceito de estabilidade, tá? Os componentes que estão no nível 1 dessa arquitetura deveriam ser componentes mais estáveis. O que significa isso? Que eles não vão ser modificados no decorrer do tempo na arquitetura, tá? Eh, por quê? Porque se, por exemplo, aqui, se eu modifico B, o mais provável que vou ter que modificar F, G, H, K, L, J. Então, quase todos os componentes do nível 2 e os componentes do nível 3. Então, é por isso que eles devem ser o mais estáveis possível. Por enquanto, além disso, Ó, sim, Daniel, deixa eu só relembrar um negocinho com o pessoal aqui. O pessoal, então assim, então vocês lembram, né, de acoplamento aferente, eferente, aferente, isso foi falado bastante, tá? Daniel, embora eles não tenham respondido, tá? Eu tenho certeza que eles sabem, ó, o eferente, tá, eferente, tá tá? bom. Segunda coisa, pessoal, é que, né, o Daniel mencionou aqui sobre estabilidade do componente. Então, foi justamente a aula da Gisela, tá? Da última segunda, da segunda-feira, não. Foi aquela aula nova que a Gisela gravou, tá? Aí que eu fiz upload lá no ambiente. Nessa nova aula da Gisela, que a Gisela está aqui, tá muito bem claro, entendeu? A estabilidade ali dos componentes, tá? Então, quem não viu ainda, tá? A gente substituiu aquela aula dela que estava antes, em que a explicação estava mais curta, tá? Por uma aula nova de estabilidade que ficou bem mais claro. Acho que é o Alisson que tinha levantado esse ponto, né, Alisson? Sim, senhor. Eu vou ver ela no final de semana, como eu falei. Ah, você não viu ainda. Não, não. Então, pessoal, é o seguinte, para entender, né, isso que o Daniel está falando aqui, vocês têm que lembrar um pouco disso aí, tá? Aferente, eferente e também de estabilidade. Alguém tem já alguma pergunta? Senão vai começar a complicar aqui. Bom, eu não consigo ver o Meet, porque como tenho apresentação, então Tá, eu teria que sair e voltar. tá. Não, beleza, Daniel. Eu te aviso, tá? Eu vou gerenciando Tá, aqui. E se tiver alguma pergunta aqui, eu vou te avisando também.
Pessoal, só deixa eu dar um resumo aqui, então. Daniel, volta um slide, fazendo um favor. Uhum. Então, pessoal, assim, o Daniel, você me corrija, tá? Se eu falar alguma coisa que está errado. Uhum. Esse slide, ele representa, de forma genérica, uma arquitetura que o SonarGraph considera como adequada. Sim. Certo? Então, pessoal, isso é importante saber, tá? Esse tipo de divisão, esse tipo de organização que está apresentado nesse slide, é o que o SonarGraph considera como sendo um sistema com uma arquitetura ok, tá? Onde você tem ali, ó, né, os componentes maiores, eu não consigo ler aqui, o primeiro é order, Daniel. Orders, isso. Orders, né? O segundo? Customer, Tá. product Ah, e common. tá. Então, veja, esses componentes, né, eles têm uma interface, né, veja, esse componente grandão, ele usa o de baixo, tá? Quer dizer, o da direita, né, o componente grandão da direita, né, aí sai aquela dependência embaixo, né, e volta aqui, que usa esse, que usa esse. Tá, então perceba o quê? Que não tem dependência de para a esquerda, tá? Não tem dependências dos componentes maiores para a esquerda. Isso. Tem Isso aí, uma hierarquia. exatamente. Então, quer dizer, isso aí, embora esteja colocado desse jeito, se você virar a figura, é o tipo camada, é o típico camada, entendeu? Que lá nas minhas videoaulas eu já coloquei, tá? Então, lembrando, né, cuidado com isso, né? A representação gráfica pode confundir, tá? Porque se você pegar isso aí e virar assim, fica certinho em camada lá. Então, o que interessa em camada, na verdade, não é a figura. O que interessa em camada é você ter um componente que depende só de um, que esse depende só de outro, que esse depende só de outro, assim por diante. Tá? Então, isso é uma arquitetura que o SonarGraph considera como sendo adequada. Para ele, para o SonarGraph, tá? A métrica de manutenibilidade é calculada em cima dessa filosofia, dessa ideia. Tá? E dentro dos componentes também. Perceba que dentro dos componentes grandes, mesma coisa. Tá? Também tem, né, a divisão ali, sempre um dependendo do outro, depende do outro, tal. Então, se isso aí estiver presente em um sistema, a métrica de manutenibilidade do SonarGraph vai dar um valor bom. Certo, Daniel? Certo. Falei alguma besteira? Não, não, bom, o mais importante é que não tem dependência cíclica, que isso é muito ruim. Também, verdade. Tá vendo? Faltou falar isso. Então, também, quando tem dependência cíclica, a métrica do SonarGraph vai fazer um desconto. Isso. Né? Uhum. Beleza. Pode ir para o próximo aí. Tá. Bom, então, o primeiro passo para resolver essa métrica de manutenção, ou como falam manutenção? Manutenção? Manutenibilidade. Manutabilidade, tá. É. Essa primeira parte seria identificar justamente esses componentes com dependências cíclicas. E justamente aqui temos, por exemplo, a F, G e H, eles estão em um ciclo. Então, a métrica considera ele como um nó lógico. Tá? Então, é como se F, H e G se fusionaram em um só nó, logicamente. Então, esse seria o primeiro passo para calcular a métrica. Logo, a gente tem que aplicar essa fórmula. Bom, que diz essa fórmula? Bom, temos CI, que seria o componente que a gente está calculando a métrica de manutabilidade, é igual a o size I, que seria o número de componentes no lógico. Tá? Nesse caso, por exemplo, aqui o número de componentes do nó lógico seria 3, certo? Porque temos 1, 2, 3. Nesse caso, qual seria o número de componentes nesse nó lógico? Isso é apenas 1, porque não temos uma dependência cíclica nessa parte, então é apenas 1. O que mais temos? Temos, bom, isso multiplicado por 1 menos inf de i. Quem é i? É o número de componentes influenciado por C sub i. E isso dividido por o número de componentes em
nos níveis maiores, tá? E tudo isso dividido por N, que seria o total, o número total de componentes. Então, é só aplicar essa fórmula. Aqui vamos ver um exemplo para um determinado componente. De exemplo, o nodo A. Então, vamos ver. C sub A era igual a que coisa? C sub A, o tamanho. Tamanho, o número de componentes não lógico, que seria, nesse caso, 1. Justamente aqui temos 1. Por Ô, 1, Daniel, sim. mas esse nó A que você está mostrando, qual é? Esse aqui que está aqui, Ah, tá. É um tá? nó, tá. É só pegar um único nó individual, Sim, tá? isso. Por ele estar sozinho e por ele não estar em um ciclo, ele é considerado um nó lógico. Na verdade, o não lógico é esse aqui que está no ciclo, tá? Então, a gente vai fusionar esses nós como se for um só nó, que a gente vai chamar de FH, FGH, tá? Então, é isso que acho que eu falei. Quando tem o ciclo é considerado um nó. Isso, sim. Quando não tem o ciclo, É apenas considerado como um, não? tá, ok. É isso aí. Uhum. Então, aqui, continuando como exemplo, seguindo a fórmula, é 1 menos inf TI. Quem era inf? É o número de componentes influenciado por C sub A. O que está sendo influenciado no C sub A. Então, aqui vamos ver. Quem seria? Quem está influenciando A? Seria E diretamente, e indiretamente seria J e I. Tá? Então, seria 1, 2, 3. Esses três estão influenciando direta ou indiretamente A. Então, Tá, então é seria importante observar que não é apenas diretamente, tem também que ver de forma transitiva. transitiva, isso. Então, seria 3 dividido o número de componentes em níveis superiores. Então, vamos ver quantos componentes temos em níveis superiores. Aqui o A é do nível 1, temos que ver do nível 2 e do nível 3. Sumar os componentes do nível 2 e do nível 3. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seriam 8 componentes. Então, é 3 sobre 8 e tudo isso sobre 12. Por quê? Porque no total temos, nesse exemplo, temos 12 componentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Então, aí a primeira parte da fórmula da métrica, tá? Quanto foi o valor? 0,052. Então, é o nível 1 da métrica de manutabilidade vai ser igual a isso, a 0,052. Só que aqui ele está multiplicando por 100. Bom, para quê? Para dar uma porcentagem somente. E aqui, finalmente, essa métrica de nível 1 vai ser a somatória de todos os componentes. Ou seja, temos que calcular essa métrica C sub I para cada um dos componentes. C sub A, C sub B. Eu só apenas fiz para C sub A. Então, aí temos a primeira versão, Ô, ML1. Daniel, Uhum. eu acho que você está usando uma palavra aí que está com. O que você está falando que é cessoar? O que é isso aí? C sub A. Seria Como? C, que é o componente. C Ah, tá. sub, C. sub A. Sub. Isso, sub A. Ah, tá. Tá? Então, a gente tem que calcular para C sub A. Bueno, a gente calculou para C sub B, C sub C, C sub D, etc. Bueno, bom, aqui fala que K é o total de números de nós lógicos, que sempre vai ser menor que N, obviamente, porque se eu tenho eh, dependências cíclicas, sempre vou juntar esses nós em um só, tá? Então, por isso que fala essa parte aqui. Logo, temos que calcular uma penalidade, tá? A penalidade foi desenvolvida porque o pessoal do SonarGraph viu que para
projetos muito pequenos e muito grandes, o comportamento era similar. Então, deveria ter uma penalização para projetos muito grandes. Então, bom, como a gente já sabe, as dependências cíclicas têm uma influência negativa na manutenibilidade, e especialmente quando o grupo cíclico contém números de nós muito grandes. Então, a penalidade está sendo descrita por essa fórmula. Penalidade I vai ser igual a 5 sobre o tamanho de I, quando o 6, o tamanho do grupo, a quantidade, basicamente, de componentes em ciclo seja maior a 5. Então, por exemplo, se a gente tem 5 componentes em ciclo, isso aqui vai ser, o valor disso vai ser 1, tá? Então, se for maior a 5, eles já falam que vai trazer prejuízo para a manutenção. E 1 de outra forma. Então, aí temos a segunda parte da fórmula, que vai ser o nível 2 da métrica de manutenibilidade, vai ser igual a 100, a mesma fórmula anterior, 100 por a somatória de 2C sub I, de I até K, né, por a penalidade. Tá? Então, aí a gente tem a primeira parte da fórmula de manutenibilidade. E por outro lado, aqui a gente fala de que para módulos pequenos com menos de 100 componentes, a fórmula não estava funcionando muito bem. E aqui temos, então, outra variação da fórmula. Vamos falar de o nível sub 3 ou nível 3 da métrica, que vai estar dada pelas seguintes condições. Então, por um lado, se a quantidade de componentes é menor a 100, vamos utilizar a L sub 2 da métrica, vamos multiplicar por N sobre 100 e vamos somar 100 menos N. De outra forma, se for maior a 100, ou seja, por exemplo, um sistema que tem mais de 100 classes, vamos utilizar ML2. Para menos de 100 classes, vamos utilizar a que está descrita nessa parte. E aí também tem outra questão de que para alguns desenvolvedores falavam de que também a gente tem que considerar os pacotes do sistema. Então, aí é quando entra outro conceito que são os pacotes, são grupos cíclicos de pacotes. Então, aí a gente fala de ciclicidade do pacote. E a ciclicidade do pacote é dada por também uma fórmula que é justamente o quadrado do número de pacotes no grupo cíclico. Então, por exemplo, a ciclicidade de um grupo de 5 elementos vai ter uma ciclicidade de 25, 5 ao quadrado. E a ciclicidade do sistema todo vai ser a soma da ciclicidade de todos os grupos cíclicos do sistema. Então, isso aqui está em relação aos pacotes do sistema, não tem relação com os componentes, senão a gente está falando de pacotes. Então, a relatividade cíclica do sistema é definida como segue. Relatividade cíclica vai ser 100 por a raiz quadrada da soma dos ciclos, e isso dividido por a quantidade de pacotes do sistema. Por fim, bom, aqui é um exemplo, depois vamos ver por fim como fica a métrica. Por exemplo, a gente tem um sistema de 100 pacotes. Se todos esses pacotes estão num ciclo, então a relatividade cíclica
pode ser resolvida como 100 por 100, né? 100 ao quadrado. Bom, então simplifica, dividido 100, e isso dá igual a 100. Outro exemplo, se a gente tem 50 grupos cíclicos em 2 pacotes, a gente calcula da seguinte forma: 100 por raiz quadrada de 50 por 2 ao quadrado, isso dividido por 100, que é a quantidade de pacotes, isso dá, bom, isso aqui dá uma porcentagem, né? Aqui seria 100%, aqui é 14,1%. Então, a ML alternativa fica dessa forma: 100 por 1 menos, como é uma porcentagem, vai ficar 1 menos a porcentagem que ficou aqui. Onde N sub P é o número total de pacotes. Então, finalmente, a métrica de manutenibilidade vai ficar o mínimo entre ML sub 3 com a ML alternativa. Tá? Então, seria o menor valor do resultado da ML3 com a ML alternativa. Uma coisa também para falar é que se vocês, por exemplo, têm um sistema e fazem isso aqui manualmente, o número que vai dar não vai corresponder diretamente com o número do SonarGraph. Por exemplo, se vocês rodam o sistema no SonarGraph e calculam a métrica, mais provável que a métrica do SonarGraph não vai ser igual a que vocês calcularam de forma manual. Isso porque o SonarGraph é um sistema proprietário, embora tenha algumas versões liberadas, tem algoritmos que são proprietários e eles não expõem essa forma de calcular corretamente a métrica como eles pensaram. Então, vão ter esse pequeno problema. Bom, aqui a gente tem exercícios. O primeiro exercício seria, vamos calcular a ML sub 3, sub 3 para o seguinte componente. Bom, aqui, obviamente, novamente, o primeiro passo, identificar os níveis, tá? Para identificar os níveis da arquitetura, a gente tem que unificar os nós que estão em ciclo. Então, identificar os nós lógicos. Então, aqui temos um nó lógico. Daniel, mas esse é o mesmo que estava antes lá, né? Sim, é o mesmo. Não, é diferente, porque aqui tem 2 ciclos. Ah, tá, desculpa. Tá? E aí você vai mostrar passo a passo como que seria a resolução. Passo a passo, isso. Tá. Passo a passo. Então, primeiro, identificar os níveis da arquitetura. Para identificar os níveis, eu tenho que identificar quais são os componentes cíclicos. Então, aqui tem um, aqui tem outro. Então, primeiro passo, identificar os ciclos e os níveis. Aí temos 2 ciclos. Nível 3, nível 2 e nível 1. Tá? Logo, a gente utiliza a fórmula. Pessoal, presta atenção nessa parte, porque pode acontecer de cair na prova, tá? Aí, bom, a gente fez uma tabela e identificou o C sub I, o tamanho, o inf de I, as dependências, né? O número de componentes nos níveis superiores para esse componente. O total sempre vai ser o mesmo, que são 12 componentes, e o resultado. Depois de calcular para cada um, a gente soma todos os números e multiplica por, aqui está a soma, e multiplica por 100, que deu 30,208. Como se vocês olhem aqui de novo, apenas tem 3 componentes em ciclo para cada um dos ciclos. Então, se for maior a 5, obviamente teríamos penalidade. Nesse caso, não vai ter penalidade. Então, ML1 vai ser igual a ML2. Ou ML2 vai ser igual a ML1, na verdade. De esquerda para direita. ML2 vai ser igual a ML1. Daniel, mas por quê? Volta um pouco no ML2 igual a ML1, por que mesmo? Porque o número de componentes nos ciclos é menor a 5.
Porque, por exemplo, aqui temos 3 e aqui temos 3. Se fosse for uma- maior, é. aí teríamos penalidade. Aí tem que voltar lá e ver a fórmula da penalidade lá. Isso. Vamos ver aqui. A forma de penalidade é exatamente isso aqui. Isso, mas só aplica se tiver ciclos com mais do que 5 nós. Mas é isso. Uhum. Tá. É mais do que 5 ou maior ou igual a 5? Maior. Maior que 5. Tá. 6 ou mais. Certo. Isso. Tá. E como o número de componentes é menor a 100, então utilizamos a primeira parte da ML3. Se a gente lembra aqui, ML3 é a primeira parte. Tá. Se n for menor que 100. Okay. Isso. Uhum. Tendo isso... Alguém fez alguma pergunta? O Alisson. Eu só queria entender, no ciclo, por que o B não entra? Porque ali teria um ciclo menor e um ciclo que parece maior, né? Que aí seria o HFBGH. Você fala disso aqui, o B? Isso. Não entra porque os ciclos são fechadas. Desculpa, eu tava pensando que o B tá vindo para G. Foi erro meu. Desculpa. Tá bom. Bom, depois disso, temos que calcular os pacotes. Só que, bom, aqui nesse exercício só apenas estavam perguntando pela ML3, acho sim, só computar a ML3. A ML3 ficava até aí. Aí termina o exercício. Aí para o exercício 2, é calcular a ML alternativa. Peraí, Daniel. Então ali, o primeiro exercício seria só aquilo ali. Só aquilo aqui, isso. Tá. Que é o passo 1. E deu 92%. Tá, que é o passo 1, que é identificar os componentes. Sim. Né? Identificar os componentes, os níveis. Os ciclos, as dependências cíclicas. Certo. Ok. Uhum. Aí no passo 2. Aqui a somatória de cada um deles, utilizando a ML1. E a gente termina na ML3. Aí não aplica a penalidade, porque... Penalidade não aplica. E também, como o número de componentes é menor que 100, então fica ML3 com esse valor. Então aí terminaria especificamente, quer dizer, esse tipo de sistema, né, que tem essas características aí. Sim. Agora, notar que o valor da métrica vai de 0 a 100, tá? Sempre de 0 a 100. Onde 100 é que tem uma manutabilidade excelente, só que nunca vai acontecer. Por quê? Porque, nesse caso, nenhum componente deveria ter dependência. Não existiriam dependências no sistema. Tá, isso aí, lógico, não tem sentido. Sempre vai ter dependência. E 0 que é muito ruim, vai ser muito ruim. Agora, os caras do Sonar Graph, eles falam que acima de 80 é um bom número. Tá? 80%, bom número, para levar em consideração. Tá, outro exercício é computar a ML alternativa para os seguintes pacotes. Então, aqui não temos componentes, mas temos pacotes. Novamente, temos que identificar... Daniel, como assim não temos componentes, mas temos pacotes? Não, na verdade, os componentes supostamente estão dentro dos pacotes, só que aqui na figura só a gente está mostrando pacotes, tá? Porque a ML alternativa leva em conta pacotes, não leva em conta componentes. Tá? Que lembrem que a ML4, que é a versão final da métrica, é o mínimo da ML3 com a ML alternativa. Ou seja, a gente quando vai analisar essa métrica tem que levar em conta tanto as classes ou componentes, como também os pacotes do sistema. Então aqui a gente vai dar uma olhada aos pacotes. A topologia da arquitetura é muito similar, só que eu mudei de
de componente para pacote, a única diferença. Então, o primeiro passo é identificar novamente quais seriam os ciclos já, desses pacotes e calcular a ciclicidade dos pacotes. Se vocês lembram, era o número de pacotes ao quadrado. Então, aqui nesse caso, temos 3 ao quadrado, e aqui também 3 ao quadrado. Logo, seria, como são 2, são 2 ciclos, seria 2 por 3 ao quadrado, e isso a raiz quadrada disso, sobre 12, que é o número total de pacotes. 1 menos isso por 100 dá um valor de 64,6. O qual já fica que mostra que é ruim, né? Porque está por debaixo dos 80%. E agora, se a gente supõe que esses pacotes e os componentes são do mesmo sistema, a ML4, ou a métrica de nível de manutenção, a ML4 seria igual ou menor da ML3 e com a ML alternativa. Nesse caso, seria menor de 64 com 92. E qual é a menor? 64. Então, aí, esse seria o resultado da métrica para esse sistema. Ô, Daniel, quando você usou a palavra componente, você estava se referindo a classes? Como falei no começo, o SonarGraph trata componente como uma classe. Tá? O conceito de componente pode variar dependendo da linguagem de programação. Como falei também, em C++, por exemplo, C++, ele tem .h, né, e o .cpp. Então, aí, esses dois seriam um componente. Em Java, uma classe é igual a um componente para SonarGraph. Tá? Certo, ok. Bom, isso seria a apresentação. Aqui, esse é o blog onde são publicadas todas essas novas funcionalidades do SonarGraph, e também aí vocês podem encontrar com um pouco mais de detalhe a métrica, porque essa métrica foi do ano 2019, então tem que buscar aí por ano para achar. Uhum. Eu tenho mais exercícios que posso disponibilizar para vocês, e também material extra. Sim. Ô, Daniel, seria bom, sim. Depois você me manda, eu quero ver como é que tá esse material seu, aí eu disponibilizo para eles, para que Tá, eles possam, inclusive, né? Porque assim, só olhando assim, fazendo, parece, né, tranquilo e tal, mas na hora que realmente vai fazer a conta, né, fazer as contas, sim, esse é o tipo de coisa que tem que fazer realmente, né? hum, Fazer realmente tal, para sentir como é que é, né? sim, como agrupar os nós, esse tipo de coisas. Sim. Aí você me manda, eu coloco no ambiente lá para eles. Tá, eu mando. Tem alguma dúvida? Vou sair daqui para ver vocês aqui. Tá. Alunos, e aí? Alguma dúvida nesse momento? Algum comentário? No momento não, mas pensando que provavelmente vai cair na prova, eu vou precisar revisar, voltar para ver as funções certinhas, continhas e tal, mas deu para entender sim. Só em quesito a prova eu vou ter que me aprofundar mais em relação a entender as funções. O Daniel me mandando, eu já disponibilizo para vocês ali os exemplos, né? Uhum. E aí, o Daniel também pode ficar disponível caso tenha dúvidas, né, Daniel? Posso sim. Só que eu tô respondendo só final de semana. Não dá tempo para responder nos dias da semana. Tá. Quando você tem prova? A prova está marcada quando, alunos? Eu acho que é 28 ou 26? 28. É terça, não é? 26?
Eu acho que é terça Sim. 26. É terça 26. Ah, ainda tem tempo. E Tá como, bom. como são essas provas? Porque como é virtual... As provas têm sido assim, Daniel. Eu faço, né, a prova, elaboro a prova e tal, libero para eles no ambiente virtual, e aí tenho dado 6 horas, entendeu, para eles fazerem a prova. Ah, tá. Tá? E aí eles Ah, legal. submetem, né, a resolução. Ah, entendi. Tá bom. Beleza? Beleza. Bom, se não tem Alisson, mais Caio, alguma dúvidas, coisa? vou mandar para você. Tá. Do meu lado, tudo certo. A explicação foi muito boa. Só tive aquela confusãozinha naquela hora, mas o resto deu para entender. Tem que revisar também, né? Mas deu para entender sim. Tá joia. Caio? Por mim, tranquilo também. Provavelmente vou dar uma boa revisada, assim. A gente tem Vamos ver o que fazer, né? tem quase 2 semanas até a prova ainda, então provavelmente até lá eu vou ter esquecido um pouco. Tá joia. Pessoal, então até amanhã eu mando para vocês também, tá? Diretrizes da próxima apresentação, tá bom? Que é aí na próxima segunda-feira. Beleza? Ok. Beleza. Gisela, algum comentário? Olha, eu acho que só praticando que as dúvidas vão sair mesmo, né? Todo mundo fala que tá tudo certo, tudo, mas é praticando, que as dúvidas vão sair. Então, eu realmente sim aconselho praticar muito, porque eu lembro das suas provas. Mas tudo bem. Não fala isso. Tava relembrando aí tudo que você explicou, Daniel, e é verdade que é bastante coisa para calcular mesmo. Tá bom, então. Pessoal, obrigado a todos, então. Daniel, muito obrigado, tá, pela sua participação. Obrigado a vocês. Tá? Obrigada, Daniel. Até a próxima, então. A gente se vê por aí. A gente se vê. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.